noite. É, um- é uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez na live da Prife. Hoje a gente vai mergulhar aí nesse mundo é, quântico, né? Vamos falar sobre aparelhos biofísicos, que nada mais são do que a linha biofísica, são estudos, né, que investigam como os campos de frequência e energia, eles interagem com os nossos corpos, né, a nível celulares, subatômicos, né, promovendo aí uma reorganização, uma autorregulação dos nossos organismos, né? E então hoje vai ser uma apresentação mais breve da minha parte. Eu vou apresentar dois dispositivos revolucionários que unem tecnologia, saúde vibracional e medicina chinesa. Um deles vai ser, o primeiro vai ser o Aitera Care, e aí no segundo momento o Aitera Biolite, né? Então eles combinam a junção de tecnologias de ponta e que atuam diretamente nos pontos vitais do nosso corpo. Então, esses dois equipamentos vão ser os que vão chegar aqui no Brasil de primeiro momento, e ambos representam o que há de mais avançado nas terapias integrativas. E vou iniciar aqui com vocês falando um pouquinho sobre a parte institucional. E para quem não me conhece, o meu nome é Cristal Freitas, eu sou doutoranda em naturopatia clínica, sou terapeuta naturopata, trabalho na parte também energética voltada para a saúde. É, Sou uma grande estudiosa no mundo da água, da parte biofísica da água, e também sou especialista em negócios. As minhas primeiras formações são em administração, gestão de negócios, sou formada pela PUC, pela USP. Então, quando eu encontrei a Prife, foi um amor à primeira vista, que é além de eu poder trazer a tecnologia, que é dentro de tudo que eu trabalho hoje, era uma grande oportunidade de negócio, de empreender, que é algo que eu sou apaixonada. Então, sejam todos muito bem-vindos a essa grande empresa. Aqui, esse nosso primeiro slide é da nossa sede principal. Então, a nossa empresa ela tem origem na Malásia, tá? E hoje ela já é uma líder global em apenas 3 anos de existência. Então, aqui é o nosso prédio principal, e ela também tem outras mais 5 grandes filiais na Malásia. Em 2014, o professor Yang, que é um biomédico especialista em energia terahertz, ele começou as suas pesquisas e ele desenvolveu o primeiro equipamento. Foram 8 anos de pesquisa e ele desenvolveu o primeiro iTeraCare, que é esse prateado aqui, tá? E depois desses 8 anos, ele ganhou prêmio pela Academia Chinesa de Ciência e Gestão, e hoje ele é uma das grandes autoridades aí na indústria Terahertz. Terahertz é uma das tecnologias e a principal que possui os nossos dispositivos. Aqui a gente mostra a evolução dos nossos equipamentos. Como eu falei, o primeiro que foi desenvolvido lá em 2014, ele custava 421 mil dólares. E aí, conforme foram passando os anos, eles foram evoluindo, foram acoplando outras tecnologias, e também a gente consegue hoje trazer equipamentos que antigamente era para uso hospitalar, para uso técnico e de pessoas que poderiam investir, né? Não era nem qualquer profissional que tinha acesso pelo preço. E aí, nos últimos anos, foram saindo as outras gerações que ainda melhoraram a tecnologia com um preço acessível. Esses 3 dispositivos aqui, eles possuem a mesma tecnologia. Então, dentro da linha do iTeraCare, nós possuímos 3 modelos, e inicialmente o que vai chegar no Brasil é esse vermelhinho, mas todos possuem a mesma tecnologia, e eu vou explicar para vocês nos próximos slides. Então, essa linha do tempo destaca o avanço contínuo que a Prife
desenvolveu e oferece soluções cada vez mais sofisticadas e eficazes para a saúde vibracional, consolidando a empresa como líder global no mercado de tecnologia terapêutica. Em apenas 3 anos, pessoal, ela tem um posicionamento global imenso, com muitos selos, com muitos certificados e um número muito importante para vocês gravarem. Ela já está presente em mais de 80 países. Aqui na América Latina, as operações estão iniciando pelo Brasil, mas ela já está muito forte, principalmente na Ásia e na Europa. Então, aqui é um pouco sobre os reconhecimentos internacionais, as certificações de qualidade e segurança. Principalmente é bom a gente sempre bater na tecla do atestado de eficácia terapêutica que a gente tem aprovado pelo FDA dos Estados Unidos e que nós somos detentores da patente referente à tecnologia de frequência terahertz. Então, somos os únicos e de exclusiva distribuição global de dispositivos com essa tecnologia. Aqui são alguns prêmios de reconhecimento que nós possuímos, alguns selos, isso é muito importante quando a gente fala dentro do mercado de equipamentos biofísicos, porque hoje temos muitos no mercado, né? E aí as pessoas às vezes falam, mas eu já tenho, principalmente pessoas da área, né? E mais um equipamento, mas a gente tem aqui a comprovação, o reconhecimento internacional da tecnologia aplicada à prática terapêutica. Então, isso aqui também é de extrema importância vocês mostrarem aí nas reuniões de vocês, quando vocês forem apresentar os nossos equipamentos. Sobre a isenção de responsabilidade, o IteraCare e todos os equipamentos que vão entrar no Brasil, eles não são dispositivos médicos, tá? Então, o certificado que ele vai entrar aqui no país é como um eletrodoméstico de uso terapêutico. Isso é muito bom também vocês sempre lembrarem, para a gente nunca usar o termo que é um dispositivo médico, porque ele é um dispositivo terapêutico e a gente também tem que ter cuidado com a nossa comunicação. Então, a gente não prometer cura, não falar em tratamento, e sim que é um equipamento que vai estimular a homeostase, equilíbrio, que vai auxiliar aí no bem-estar, na qualidade de vida das pessoas, que vai amenizar dores e desconfortos, né? E que é um tratamento complementar quando a pessoa ela já tem alguma patologia, ela já tem algum diagnóstico em que a gente promove aí a autocura energética, porque os nossos equipamentos, eles vão tratar a nível energético. Aqui é a primeira linha de equipamentos, como eu falei para vocês, que é o iTeraCare. Ele possui 3 dispositivos que possuem a mesma frequência terahertz, que é 0,96 terahertz. Entretanto, o que vai diferir um do outro é o tempo de aplicação. Então, esse cinza, que é o iTeraCare Pro, ele vai levar menos tempo do que o iTera Classic, que é o vermelho, mas isso é importante quando você vai vender, porque uma pessoa que vai fazer o uso caseiro, esse outro cinza e o lilás, ele é mais indicado para o uso clínico, né? Porque vai fazer ali mais rápido, o equipamento ele pode ficar ligado por horas seguidas e também vai ser um investimento um pouco maior. Então aí para uso caseiro e para a parte de demonstração, esse vermelhinho, que é o que vai chegar agora no Brasil, ele já vai atender muito bem. E os nossos dispositivos, eles integram essa tecnologia terahertz associados a um campo quântico estruturado, que é uma segunda tecnologia, e um núcleo mineral de quartzo óptico. Então, eles proporcionam uma estimulação precisa e não invasiva nos nossos meridianos, por isso que eles associam aí a medicina tradicional chinesa e as nossas estruturas energéticas, com segurança, conforto, eficácia e promoção do equilíbrio bioenergético. Esses 3 dispositivos, eles operam por meio de, como se fosse um soprador de ar, tá? Parece como se fosse um secador de cabelo, e ali, por meio desse ar quente, com uma luz violeta, você vai fazer as terapias. Por isso que eles não são invasivos, que é apenas um jato de ar que é aplicado na região ali a ser tratada.
Essa primeira tecnologia terahertz, que é a principal, ela vai ressoar com as nossas células, incluindo as células saudáveis e dormentes, e ela vai ativar esse poder de autocura energética do nosso corpo para que possa remover e desintoxicar as células que a gente tem ruins, mutantes, radicais livres e além de ativar células que já estão adormecidas. Os nossos equipamentos, eles atuam na água do nosso corpo. Lembrando que 70% do nosso organismo é água. Então, essa frequência terahertz, ela vai atuar diretamente sobre as estruturas moleculares do nosso corpo, principalmente sobre as ligações de hidrogênio. E a partir daí, ela vai ressoar com essas ligações e vai ajudar a reorganizar as moléculas da água, facilitando aí os processos bioquímicos, principalmente a hidratação celular e a eliminação de toxinas. A segunda tecnologia que possui o IteraCare é a energia quântica. Essa energia ela vai harmonizar as frequências do nosso corpo, dos nossos tecidos e equilibrar todo o nosso organismo. Ela ajuda também a aumentar a nossa vitalidade, ela fortalece os nossos órgãos e promove também um rejuvenescimento energético do nosso organismo. Essa frequência quântica, ela potencializa a geração de energia bioinformacional, ou seja, ela carrega no nosso, por meio da energia quântica, ela carrega o nosso organismo com a informação de uma célula saudável. Os nossos corpos, eles têm uma sensibilidade a frequências, tanto negativas quanto positivas. Então, vocês já devem ter ouvido falar que a poluição eletromagnética, ela nos adoece, porque o nosso corpo reconhece que aquela informação, ela não é ideal para a nossa saúde. E aquilo acaba atingindo os nossos tecidos de forma negativa. Da mesma forma que ele responde a energias negativas, a frequências negativas, a vibrações baixas, ele também corresponde de forma harmônica a altas frequências, a frequências boas. Então, cada órgão da gente, ele possui uma frequência, né, que é medida em hertz. Aqui nós estamos trabalhando com o terahertz, que é uma frequência de altíssima velocidade. E quando o nosso corpo ele entra em contato com essa energia quântica e com a energia terahertz que eu citei anteriormente, ele entende que ele precisa trabalhar de forma saudável. Então, essa informação ela vai ser carregada por meio dessa energia quântica. E a terceira tecnologia que possui os nossos equipamentos é o cristal óptico. Na ponta do nosso dispositivo, na parte interna, tem uma camada de um mineral, que é um cristal, né? Na verdade, de minerais com alta pureza, e esses minerais, eles são submetidos a um processo térmico extremo, que supera aí 2.000 graus Celsius. E esse cristal, ele adquire propriedade única de condução e modulação energética. Ou seja, o cristal óptico ele vai amplificar a frequência que é gerada nos nossos dispositivos da energia quântica e da energia terahertz, e ali por meio ele vai atingir o nosso corpo, fortalecendo ali os nossos campos áuricos e também aumentando a eficácia das terapias vibracionais, né? Então, por meio desse cristal óptico, a gente consegue ter uma maior precisão, estabilidade e segurança na entrega das frequências no nosso corpo como um todo. E outra informação importante também, que além de conduzir a frequência, esse cristal óptico, ele imita a energia da luz solar. Então, por isso que também trabalha os nossos campos áuricos. Como eu falei lá atrás, os nossos dispositivos, eles são a associação das tecnologias de ponta voltada para a medicina frequencial, né, para a saúde vibracional, associadas às teorias da medicina tradicional chinesa. Então, eles atuam por meio dos nossos meridianos. Nós temos 12 mais dois canais meridianos primários no nosso corpo humano e aonde a nossa energia vital flui para nutrir cada célula. Dentro da medicina tradicional chinesa, eles falam que quando
a gente tem bloqueios energéticos nos nossos meridianos, as inflamações e as dores aparecem. Então, dentro da medicina chinesa, existem várias práticas de desbloqueio energético. Os meridianos são linhas verticais imaginárias. Assim como no mapa mundi nós temos os meridianos, nós temos no nosso corpo. Então, os nossos dispositivos eles vão trabalhar por meio desses pontos e aí, quando esses sintomas eles se manifestam por conta desse bloqueio, por meio dos nossos equipamentos, vocês vão conseguir desbloquear essa energia que muitas vezes causam dores, desconfortos, né? E atuando também nos 365 pontos de acupuntura que possuem nesses canais. Então, quando se estimula esses pontos, a energia ela volta a fluir e o corpo ele vai aos poucos voltando a ter equilíbrio, voltando a ficar saudável. Então, o bloqueio da circulação de energia é uma das principais causas de dores e doenças, como eu citei. Então, tem o bloqueio energético, causa inflamação, que causa problemas de saúde e é onde surgem as dores. Por que que a gente adoece? Esses desequilíbrios energéticos causam bloqueios ou estagnação no nosso campo de energia vital, que na medicina tradicional chinesa é chamada de Qi. Então, o que que causa esses bloqueios? Sobrecarga tóxica, acúmulo de toxinas ambientais, alimentares e emocionais. Como eu falei lá atrás, a poluição eletromagnética, hoje a gente está exposto a campos eletromagnéticos em todos os lugares que a gente entra, né? Dentro da nossa casa, quando você está dentro de um metrô, de um shopping. Pessoas que moram perto de aeroporto sofrem muito com a poluição eletromagnética e muitas vezes não sabem que estão doentes por conta das redes de comunicação aérea, o nosso próprio celular que emite radiação. Então, isso é uma das grandes causas de doença da sociedade atual, deficiência nutricional. Então, estamos carentes de nutrientes essenciais. Estresse, emoções não processadas. Então, as pessoas elas estão muito tristes, com raiva, estressadas, com medo. A gente vê aí a crescente de depressão e ansiedade, né? E tudo isso vai impactando nos nossos órgãos e nos nossos sistemas. Estilo de vida inadequado, então, além de todo mundo estar comendo muito mal, estão dormindo mal, a maioria da população está sedentária, não pratica nenhum tipo de atividade física, desconexão com a natureza. Então, essa ruptura com os ciclos naturais e com os ritmos biológicos também está afetando a saúde da humanidade, porque a gente precisa ter contato com a terra, com o sol, com o mar. E aí, por conta da correria do dia a dia, quem mora aí nas grandes metrópoles, você não tem acesso a nenhuma árvore às vezes perto da sua casa. Então, isso também causa o enfraquecimento das defesas naturais do nosso corpo, né? Acaba impactando também na nossa imunidade, causando aí desarmonia nos nossos órgãos, nos nossos sistemas, né? Gerando esses desequilíbrios, consequentemente, esses bloqueios energéticos. Então, o que seria essa saúde vibracional e frequencial, que é como os nossos aparelhos atuam? A saúde vibracional compreende o corpo como um sistema bioelétrico, bioquímico, sensível a estímulos externos, como campos eletromagnéticos, como eu citei. Então, o nosso corpo, ele compreende essa informação, tanto quando ela é positiva, quanto ela é negativa e ele reage a isso. Cada célula, órgão e tecido emite uma frequência específica e responde a frequências harmônicas, que é o que traz os nossos equipamentos. Tecnologias que aplicam frequências corretas podem restaurar o equilíbrio energético e promover a autocura. Quando a gente fala aqui de autocura, o nosso corpo ele começa a entender que está chegando informações positivas e ele vai entrando num processo de autocura. Então, muitas vezes, a pessoa ela vai usar o equipamento para uma situação específica, uma dor crônica,
alguma coisa nesse sentido, e ela começa a sentir melhora em outros aspectos. Porque o corpo dela, ele foi como se ele entrou, alguém despertou nele que ele precisa sair daquela condição de inflamação e aí acaba melhorando o organismo num todo. A aplicação terapêutica de frequências visa harmonizar sistemas biológicos, favorecendo uma saúde de forma integral. E a energia terahertz, especificamente, ela expande as possibilidades das terapias vibracionais aqui no país, porque, para quem não é da área, já temos inúmeros equipamentos voltados aí para a parte biofísica, que são equipamentos excepcionais, inclusive eu fiz grandes pesquisas, conversei com muitas pessoas nos últimos meses, né? E o que a gente está trazendo aqui não vai substituir o que a gente já tem de protocolo terapêutico dentro do campo vibracional aqui no país, né? Mas vai ser uma terapia que vai somar muito para quem já trabalha com detox, com parte de desparasitação, com tecnologias RAIF. Vai ser uma grande revolução nesse sentido, na possibilidade de unir essas práticas terapêuticas, porque o que estamos trazendo aqui, ninguém possui no país e nem direito de comercializar no mundo. Então, é algo realmente revolucionário que vai somar aí no que a gente já tem. Como a frequência de terahertz e a energia quântica ajudam na voltagem celular. Então, essa primeira imagem aqui mostra uma célula normal, uma célula saudável, que seria o ideal para a nossa saúde, todas as nossas células estarem vibrando entre 70 e 100 microvolts. Conforme eu citei no slide anterior, por que, que a gente adoece? Porque a gente come mal, porque a gente está estressado, porque a gente está exposto à radiação, né? As pessoas estão tomando muita medicação, se automedicando, enfim, a gente começa a entrar em processos inflamatórios. E aí a nossa célula, ela vai enfraquecendo. Então ela vai perdendo ali o seu campo vibracional. Conforme a gente não cuida da nossa saúde, a gente não busca isso, quando começa a célula a ficar fraca, você vai aqui já causando bloqueios energéticos. E você não melhora seus hábitos, você não busca uma melhora aí de tudo que causou essa fraqueza celular. Essa célula ela passa a ficar no estado anormal. Então, olha lá, uma célula normal vibra de 70 a 100 microvolts. Ela passa a vibrar entre 20 e 5 microvolts. Então, aqui, além de dores, além de inflamações, as pessoas começam a não ter ânimo, a ficarem depressivas, a não ter qualidade no sono, porque ela perdeu o campo vibratório celular dela. Quando essa célula ela é submetida à frequência terahertz de energia quântica, ela volta automaticamente a vibrar como uma célula saudável. Então, essa célula ela é otimizada e volta ali ao padrão que seria entre 70 e 100 microvolts. Desde 2014, o governo dos Estados Unidos nomeou a tecnologia terahertz como uma das principais tecnologias que iriam mudar o futuro da humanidade. Então, ela já é usada em algumas áreas. Dentro da área da saúde, ela é usada na parte biomédica, a parte de exames, tá? Na aviação e também na parte de comunicação. Sobre esses 3 equipamentos que eu falei para vocês, e que está chegando é o vermelho aqui no país, que é o Itera Care Classic. Todos possuem a mesma eficácia clínica, é comparável entre os modelos, então todos emitem a mesma frequência terahertz, de 0,96 terahertz. O que vai mudar? Os tempos de exposição. Então, quando se ajustar o tempo de exposição, eles vão ter a mesma eficácia. Então, assim, o Classic, que é o que vai estar chegando no Brasil nesse primeiro momento, ele tem um tempo de aplicação por área de 4 minutos. O Premium Plus, ele tem um tempo de 2 minutos. Agora, o Itera Care Pro, ele é apenas 1 minuto por área. Então, de um para o outro, a questão da otimização do tempo.
né? Então, o que a gente está trazendo, ele é indicado para o uso caseiro, para quem vai trabalhar aí como distribuidor para fazer demonstração. Agora, o Lilás, que é o Premium Plus, ele já é mais indicado para profissionais ou pessoas que utilizam com muita frequência. E aí, o Pro, ele já é mais indicado para prática clínica, terapêutica e de estética intensiva. As terapias chinesas tradicionais, elas já ajudam a remover esses bloqueios energéticos, né? Vou falar aqui especificamente da acupuntura, que é uma das mais conhecidas, e é onde os nossos equipamentos eles vão atuar, né, nos pontos de acupuntura, que estão os nossos meridianos. É uma terapia muito eficaz, né, e muito indicada, mas ela tem suas restrições, uma vez que vocês têm que procurar um ótimo profissional com experiência, né? Porque a gente está trabalhando aqui é, com agulhas, né? Então tem esse risco quando não feita com um bom profissional. Mas ela é excelente na restauração do nosso fluxo energético. Então, falando da acupuntura especificamente, a gente vai conseguir fazer isso sem ter praticamente nenhum conhecimento da área. E aos profissionais que já trabalham com a prática, os nossos equipamentos é uma grande forma de potencializar os seus atendimentos. Então, a própria Prife, ela traz para a gente aqui que o Aitera Care, em termos vibracionais, ele equivale a 10 sessões de acupuntura. Então, 1 hora de equipamento equivale a 10 sessões. Para quem já trabalha com essa técnica, o quanto você vai melhorar ali a saúde do seu paciente, do seu interagente em uma sessão associada ao Itera Care. Ventosas, 1 hora equivale a 20 sessões. Guachá, 30 sessões. Massagem relaxante, 1 hora do nosso equipamento equivale a 40 sessões. Então, aqui a gente consegue ter uma noção da potência do nosso equipamento, lembrando que tudo isso aqui é sem nada invasivo, e você podendo fazer em poucos minutos uma sessão, um atendimento. Aqui é uma demonstração aonde, em, aonde está a nossa energia terahertz, ela vibra entre a energia do micro-ondas e energia do infravermelho. Então, em termos eletrônicos, ela está entre esses dois tipos de energia e é um tipo de frequência que ela não é ionizante, ou seja, que ela é segura, ela não é invasiva. Então, a frequência terahertz, ela vibra entre 0,1 e 10 terahertz. Isso equivale a 100 bilhões e a 30 trilhões de ciclos por segundo. Ela é segura para os tecidos biológicos, não é invasiva e é capaz de penetrar profundamente, reorganizando nossas moléculas e estimulando aí os processos biofísicos, principalmente agindo dentro da nossa água intracelular e na medula óssea, tá? Essa frequência terahertz, ela foi descoberta na década de 80, tá, pessoal? E então ela vai promover a microcirculação, a vitalidade celular de forma segura e eficiente. A gente possui 5 características dentro dessa linha de equipamentos. Primeiro, a penetração, ativação, identificação, segurança e fácil aplicação. Na parte de penetração, ela vai aquecer a medula óssea e vai limpar o bloqueio energético. Então, os nossos equipamentos ele tem uma capacidade de penetrar de 20 a 30 centímetros, atingindo aí a medula óssea. Isso promove a circulação sanguínea e o Qi, aumentando a temperatura corporal e fortalecendo a imunidade, auxiliando a recuperação do corpo. Se houver uma maneira de aquecer os ossos, todas as doenças poderiam ser tratadas. Então, Hipócrates já falava muito sobre isso, né? A importância do nosso corpo estar aquecido. Isso é um dos princípios da medicina tradicional chinesa. Eles preservam muito o aquecimento do corpo, inclusive até o que eles ingerem líquido, eles evitam ao máximo tomar coisas geladas, porque isso
infelizmente, nos adoece. Então, quando a gente aumenta a temperatura corporal, a gente aumenta a nossa imunidade. Se a gente pudesse aumentar em 1 grau Celsius nossa temperatura, a gente aumentaria a nossa imunidade em até 5 vezes. Então, quando a gente aquece o nosso corpo, a gente vai fortalecer o nosso sistema imunológico, a gente vai melhorar nossa oxigenação celular, fluxo sanguíneo, vai também ajudar aí na parte de relaxar as fibras musculares, a rigidez articular e também é um poderoso analgésico. Por isso que o nosso equipamento, a gente fala da grande eficiência em melhorar o quadro de pessoas com dor, porque ele faz esse relaxamento das nossas fibras e reduz a rigidez muscular por meio do ar quente, né, que é disparado dele. Nosso segundo recurso é a ativação, então ele vai ativar as células inativas por meio da ressonância. O que seria a ressonância? Falei lá atrás para vocês, a informação da célula saudável. Então, ele vai ressoar na mesma frequência das células humanas normais, gerando ali 100 milhões de vibração por segundo. O terceiro recurso é a identificação. Então, ele interrompe o crescimento de células anormais ou mutadas. Ele fortalece as células saudáveis e repara as células danificadas, neutralizando assim as células doentes. Olhando aqui esse slide, pense o benefício na prevenção mesmo da questão oncológica, da questão de câncer, né? Que as nossas células elas começam a mutar e aí surgem ali tumores e tudo mais. Então, ele ajuda muito nessa parte de interromper o crescimento de células anormais. O nosso quarto recurso é a questão de segurança. Então, o Iteracer, ele não emite ele não emite radiação, tá? Diferente de qualquer outro dispositivo, tanto terapêutico quanto qualquer eletrônico que a gente tem na nossa casa, o nosso celular, se vocês forem medir a radiação, tudo emite, umas coisas mais, outras menos, né? A gente trabalha com a radiestesia, quando a gente mede o campo, tudo praticamente é negativo. Então, hoje a gente encontra, inclusive, dispositivos para fazer esse bloqueio da radiação. E os nossos equipamentos, eles são extremamente seguros, pois eles não emitem nada de radiação, inclusive é muito indicado aí para crianças e para idosos. O nosso quinto recurso é a facilidade de aplicação. Então, ele pode ser usado em todos os indivíduos, incluindo bebês e idosos, e não tem contraindicação. Então, aqui nas imagens vocês podem ver um bebezinho recém-nascido ali tratando a questão de cólica, idosos, então a aplicação feita em maca, em cadeiras. Dependendo da região, você consegue fazer em você mesmo a autoaplicação. Então, é um equipamento muito versátil, tanto de aplicar e tanto para levar também, né? Um dispositivo portátil, você consegue viajar e colocar em qualquer cantinho da bolsa de vocês. Aqui, esse slide que passou, falava sobre a questão dos chakras, tá? Além da promoção energética das nossas células, ele também tem um grande potencial na reorganização dos nossos chakras. Então, foi feito ali um estudo por meio de uma câmara que chama BioWow, e o cara, ele, antes de utilizar o Iteracer, ele estava com 75% de alinhamento do chakra, tá? Com dispensão energética. Após o uso de 20 minutos do equipamento, ele alinhou em quase 100%. Então, os nossos chakras, para quem não sabe, são como vórtices reguladores entre os sistemas sutis e fisiológicos. Então, quanto maior alinhamento, melhor a nossa autorregulação e regeneração, né? Os nossos chakras, além de toda a questão vibracional, de ser um catalisador vibracional, ele também está associado principalmente a nossa parte hormonal. Então, aqui a gente consegue, além de tudo que eu falei, promover um alinhamento dos nossos chakras. O nosso equipamento, ele também, depois da atualização de 2024, ele passou a ter protocolos voltados para a parte estética, então ele ajuda também na estimulação de colágeno, ele ajuda também no trato de rugas finas, manchas, melasma. Temos aqui um exemplo voltado para a parte capilar, então essa senhora ela ficou usando o equipamento por 3 meses
e após 3 meses os cabelos brancos começaram a voltar a ter pigmentação. Isso aqui é um grande diferencial dos nossos equipamentos. Eu não vou entrar em detalhe aqui para não me estender muito. Depois a gente vai ter treinamentos voltados só para a parte estética. Outras utilidades também é que você pode energizar seus vegetais e frutas colocando na água. Aqui tem a imagem até de você energizando, da pessoa energizando um copo de suco. E pode ser usado também para os animais de estimação. O nosso equipamento ele age por meio da nossa água corporal, né? Como eu falei lá atrás, um adulto médio possui aí 70% de água no corpo, então ele vai agir dentro da estrutura de água que temos no nosso corpo. Então, o nosso corpo, ele deve ter estrutura organizada da água para favorecer essa comunicação celular, para potencializar a energia vital e estimular os processos de equilíbrio, né, de autocura energética. Quando a água ela está desestruturada, quando a gente fala aqui de a desestrutura da água, ela se dá por conta que a água, quando ela é tirada da natureza, ela perde essa organização molecular. Então, ela se forma ali que a gente chama de clusters. Quando você toma uma água que ela é desestruturada, é uma água que é pesada. Então, você não consegue fazer uma hidratação por completa. Por isso que, às vezes, você vê pessoas que até tomam 3, 4 litros de água e estão desidratadas. Por quê? Porque a água ela não está adequada, porque ela perdeu essa organização molecular. Ela se perde por quê? Porque na natureza ela está em movimento. Na natureza ela está em contato com a luz do sol. Quando ela chega na nossa casa, pelo encanamento, ou por garrafa, ou por galão, é como se ela tivesse morrido, tá? Por conta dessa desestrutura molecular. Então, o Aiteracare, quando essa água ela é exposta à frequência Aiteracare, você vai soprar ali na jarra ou na garrafa, ou até mesmo quem tem filtro que fica a água, aqueles filtros que a água fica, você vai, ou mesmo de galão, mas que a água fica ali acoplada, você pode assoprar o equipamento e ali ele vai fazer o quê? Essa reorganização molecular. E aí essa frequência ela fica até 48 horas. Então, o que, que vai acontecer quando você submete a água à frequência terahertz? Ela vai ressoar com as ligações de hidrogênio, ela vai fragmentar esses clusters moleculares que eu citei, as moléculas que estão bagunçadas, e elas não iam entrar na célula, agora elas vão estar organizadas, vai promover uma microestrutura hexagonal, vai aumentar a biodisponibilidade celular, melhorando ali a hidratação, desintoxicação eficiente, reorganização celular e potencializando ali a saúde vibracional num todo. Dentro dos protocolos estabelecidos pela PRAIF, a indicação é que antes da prática e depois a pessoa ela tome pelo menos 2 copos de água, tá? Que passaram pela frequência terahertz. Fora isso, quando se tem o equipamento em casa, a minha indicação é que toda a família tome água, não apenas quando for usar o equipamento, que já frequencie e deixe essa água aí disponível para o uso diário da família. Aqui é uma estrutura sanguínea após a ingestão de água carregada com a Iteracare, tá? Isso aqui é uma microscopia em campo escuro de um sangue antes de tomar e depois de tomar a água. Então, aqui a gente melhora a fluidez do sangue e transporte de oxigênio, a hidratação ultracelular mais eficiente, redução de radicais livres e melhora do pH, aumento da clareza mental, energia e imunidade e apoio em estratégias de detoxicação sistêmica. Agora eu vou falar para vocês, deixa eu só tomar uma aguinha que eu falei demais, do Aithera BioLite.
Esse é o segundo equipamento que vai chegar agora aqui no Brasil. Ele possui as, as duas frequências que a gente tem no outro equipamento, que é a terahertz, energia quântica. A diferença aqui é que ele tem um grafeno de infravermelho distante, que assim como lá atrás o quartzo óptico, ele vai ser o instrumento para a gente adequar a energia nos nossos tecidos. Aqui o grafeno de infravermelho distante é o que vai trazer a velocidade para que as energias elas entrem no nosso corpo, tá? E aqui a principal tecnologia é a tecnologia PEMF, que é a tecnologia de campo eletromagnético pulsado. Então, essa tecnologia é usada para estimular e exercitar as nossas células, ajudando aí a ressoar disfunções celulares e promovendo o bem-estar geral. Então, esse equipamento, ele é utilizado para reparar os nossos tecidos celulares e essa tecnologia, ela também já está validada para o uso em fraturas ósseas, osteoporose, obesidade, depressão, Parkinson, e também já tem vários benefícios relatados na parte do alívio de dores crônicas, redução de inflamação e edema, melhora da qualidade do sono, clareza mental e foco e reequilíbrio neuroendócrino. Aqui eu tenho uma informação muito importante para vocês, que esse equipamento, ele é indicado para pessoas que têm fratura óssea, tá? Esse que vai aqui nos pés, eu vou explicar para vocês. O primeiro equipamento, que é o IteraCare, ele não é indicado soprar em pessoas com fratura, tá? Mas esse daqui, ele já é liberado. Esse equipamento, ele é utilizado por meio dos pés. Então, o protocolo é, a pessoa ela vai ficar com os pés ali no equipamento por 30 minutos. E nos nossos pés concentram também 60 pontos de acupuntura, com ligações diretas com os nossos órgãos vitais. Então, a estimulação das solas, ela vai ativar os canais meridianos, melhorando ali também a estagnação energética, os bloqueios energéticos, facilitando a circulação energética dos 6 pés, chamados na medicina tradicional chinesa. O nosso primeiro equipamento, o IteraCare, ele tem algumas precauções de uso, tá? Então, mulheres grávidas e menstruadas não devem utilizar na parte pélvica, porque a mulher menstruada ela já está tendo ali sangramento, conforme a gente colocar um dispositivo que aumenta a temperatura naquela região, vai aumentar o fluxo sanguíneo, então ela vai preservar essa área, mas ela pode aplicar nas outras áreas do corpo, e as mulheres grávidas não pode aplicar na barriga e nem nas costas. Lembrando, nosso equipamento ele tem uma capacidade de atingir de 20 a 30 centímetros. Então, vai preservar a barriga e as costas das gestantes. No mesmo raciocínio, pessoas com feridas abertas não pode passar em cima da ferida, porque vai aumentar ali o fluxo de sangue, e como eu falei, nos ossos fraturados. Então, pessoas que têm problemas de fratura óssea, a recomendação é o Itera Biolite. Estente no coração, objetos implantados, qualquer corpo estranho, não pode aplicar na região. Mas a pessoa tem problema cardíaco, ela quer usar o Iteracare para melhorar a sua saúde cardíaca. Então, dentro disso aqui, a gente vai usar os pontos da medicina tradicional chinesa que temos no corpo e vai aplicar na outra região que reflete a saúde cardiovascular. Os nossos protocolos, eles são muito fáceis, tá, de fazer. A gente tem uma apostila bem intuitiva, voltadas para isso, para cada parte do corpo. Então, isso aqui é muito fácil de resolver quando a pessoa ela tem um stent no coração ou qualquer objeto implantado. Lente implantada dentro do olho, então a pessoa ela não vai poder fazer no olho, ou se usa lente de contato, tá? Não pode aplicar e tem que tirar a lente. Gente, eu fui o mais breve possível aqui com a minha apresentação. E hoje feriadão, né? Não vou tomar aí o tempo de vocês. Amanhã é sexta-feira, muita gente trabalha. E agora eu vou passar aqui a palavra para o nosso querido Gilvan. Gilvan fala de Recife. Ele é um grande líder de expansão, está fazendo um trabalho maravilhoso em Recife. E ele vai falar agora um pouquinho sobre o nosso plano de negócio.